paramos Júlio César Augusto. no estudo. No estudo. Está marcado aqui. João, capítulo 7. Parou em Açúcar da Toca. E nós paramos nesse assunto, né? Por isso que a maioria não gosta da leitura do estudo da Bíblia. E O carro é de quê? Ele assim que a bola toca. que a banda não pode tocar desse jeito, né? É verdade. A palavra de Deus é algo muito sério e a gente não podemos fazer uma interpretação particular das Escrituras. Acho que é a terceira folha. Acho que é A quinta, né? Pronto. Ficou 6 folhas porque a letra ficou grande, aí ficou mais. Hoje, A penúltima folha. iremos concluir hoje, se Deus permitir, a introdução do curso. Falando em Jesus Cristo. A introdução. A introdução. Nós paramos aqui, ó. Por não sermos ensinados como ler a Bíblia, criou-se esse ditado. E para quem não gosta de Bíblia, pregação como essa, primeiro, abre bem a tua boca que eu a encherei. Não tem esse ditado, né, irmãos? Infelizmente, né? Que, querendo ou não, é uma incitação ao desprezo pelo estudo da palavra de Deus. Se o pregador está pregando, né? E diz, abre bem a tua boca que eu encherei. Então, é uma mensagem que precisa ser corrigida, né? A gente que vai pregar, independente, irmãos, de pregar, independente de ter uma oportunidade, é necessário que cada um esteja preparado, né? Preparado. A preparação é nossa, não é isso, meu evangelista? Nós precisamos nos preparar. Um culto, seja qual for, quando vir de casa, peça a Deus um versículo, né? Peça uma palavra. Quando chegar aqui, lê. Se Deus mudar, amém. Né? Mas se Ele não mudar, então você entrega a palavra que Deus lhe deu em casa. Mas é uma necessidade, porque às vezes a pessoa tem a oportunidade de ficar voando na frente da igreja. Não sabe o que vai falar, não sabe o que vai dizer, não sabe nem para onde vai, a mente dá um branco e a pessoa começa, eu não sei se vocês percebem, né? Mas tem gente que fica enrolando para ganhar tempo. Entendeu, irmãos? Você lembra lá no capítulo 2, ou capítulo 3 de Daniel, quando aquele rei teve o sonho e chamou para interpretar e ficaram com conversa fiada, diga o sonho, rei. O que foi que o rei sonhou? E o rei, ó, vocês estão já aí querendo me tapear, né? Vocês estão querendo ganhar tempo porque vocês estão vendo que o que eu sonhei fugiu da minha mente, eu não sei. Então existem pessoas que para ganhar tempo fica enrolando, mexendo linguiça. Então quando nós tivermos oportunidade, irmãos, temos que ser direto e objetivo. Cada minuto em uma pregação, em uma oportunidade, cada minuto é ouro, né? E se a gente passa 5 minutos falando abobrinha, e a palavra é que fica, né? E temos que ter o que, irmãos? Consideração pela palavra de Deus e pelas pessoas que vêm, porque há um sacrifício para cada um. Imagina vocês vindo de casa para o estudo, aí chega aqui, ao invés de eu entrar no estudo, eu fico conversando coisas para passar o tempo e você acaba não absorvendo nada. Então, irmão, nós temos a oportunidade, seja pregar, seja dirigir, seja oportunidade, vá direto ao ponto, ganha tempo e dá a palavra.
Então nós iniciamos, concluímos a semana passada nesse ditado, né, irmãos? Abre bem a tua boca que eu a encherei. Para quem não gosta de ler a Bíblia, isso é uma maravilha, né? Não é verdade? Ah, então quer dizer que eu não preciso ler, não preciso orar, porque Deus manda a palavra. Deus manda a palavra, mas temos que estar preparados. Como é que se prepara? Estudando. É tão sério isso. É sério. Porque assim, às vezes, por você não ler, você acaba aplicando heresia. Heresia. E como eu estava dizendo a relevância sobre isso, a igreja acaba ficando doente. Porque por uma profecia errada, por uma palavra errada, a pessoa fica frustrada, acredita numa coisa que é verdade. E isso vai massacrando mais ali, ó. Ao ponto de que vai chegar uma hora que ela vai seguir a um Deus que nunca realizou promessa nenhuma. Isso não existe, né? Na verdade, né? Porque as pessoas, ao invés de ir pela palavra, só que para ir pela palavra, nós temos que conhecer, né? Porque se a gente não conhecer, a gente vai acreditar em tudo que dizem aí fora. Por que é que o erro se multiplica cada vez mais? Porque as pessoas não gostam de estudar a palavra. Porque dá trabalho. Não é fácil chegar assim e preparar um estudo, é trabalhoso. Mas o bom é que quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece. Então, irmão, nós paramos aqui nesse tema, nesse assunto. Para quem não gosta de ler a Bíblia, para quem não gosta de buscar, esse ditado de abre bem a tua boca que eu a encherei, cai como uma luva, né? Outro ditado é, olha que situação, né, irmãos? Cada um entende a Bíblia do seu jeito. Cada um prega do seu jeito. Irmãos, palavra de Deus não se entende da forma que a gente quer. Palavra de Deus, irmãos, é coisa muito séria. Dizer o que Jesus não disse na palavra é sério. Infelizmente é espalhado isso. Muitos chamados, poucos escolhidos. Quem disse isso? Jesus. Mas ele falou isso sobre salvação, foi? Não, sobre trabalho. Aí pegam esse versículo de forma distorcida e aplica na mente das pessoas. E a Bíblia, irmão, a Bíblia, ela se defende por si só. João 14:2, Jesus disse assim: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Como é que é muito chamado e pouco escolhido para ser salvo? Se na casa do Pai tem muita morada. Não tem uma contradição? Alguém está mentindo. Infelizmente. Quem é que está mentindo? Jesus ou as pregações? As pregações. Então eu não estou autorizado pela Bíblia a interpretar ela do meu jeito. Não, irmãos. E agora vai ser um versículo lá da padaria do céu. Abra sua Bíblia em Coríntios. Capítulo 2, olha que coisa linda, irmão. Isto, Coríntios. 1 Coríntios 2. Desceu um negócio aqui muito quente, irmão. 1 Coríntios, capítulo 2. Isto. Capítulo 2, versículo 9 em diante. Vê que coisa maravilhosa. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. O capítulo é o 2. Os irmãos não estranham, porque a minha forma de dar estudo é assim, é mais detalhada. Eu não gosto de pular etapa. Eu busco o significado de uma palavra aqui, de uma palavra ali, para distinção para vocês, para pegar lá na raiz, para que haja um entendimento perfeito da palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você acha que Deus
não quer que nós venhamos conhecer a sua palavra, irmãos? Com certeza. Para os que eu amo, versículo 10, mas Deus nos revelou. Olha aí. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 em diante, Paulo vai falar sobre o evangelho que ele pregava, a mensagem que ele pregava. Ele está dizendo, Deus revelou. Há uma parte na Bíblia que é inspirada, a Escritura, inspirada por Deus, as profecias, inspiradas por Deus, mas tem a parte da revelação. E qual é a parte da revelação? O evangelho que Paulo pregava. Como diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não aprendi e não recebi de homem algum, mas, porém, todavia, pela revelação de Jesus Cristo. Então existe uma palavra, está na Bíblia, há muitos anos que está na Bíblia, irmãos, para todos nós ter acesso. Agora, se só se prega Bartimeu, se prega o Mar Vermelho, como é que as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento? Não é? Como, irmãos? Fica difícil. Você já ouviu alguém pregar e incitar a igreja a ler as cartas de Paulo? Eu nunca vi, não. É difícil, por quê? Porque é as cartas de Paulo é a espinha dorsal da doutrina para a igreja. Está aqui. A forma como nós devemos servir a Deus, a forma como nós devemos servir a Deus, não está de Gênesis aos Evangelhos. Não está. A forma como devemos servir a Deus não está no Apocalipse. Não está nas cartas de Pedro. Por quê? Porque o livro doutrinário, as cartas doutrinárias para a igreja é quem? É Paulo, irmãos. Infelizmente. De Romanos a Hebreus. Ele vai dizer em 1 Coríntios 3, segundo a graça de Deus, versículo 10 em diante, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele recebeu uma graça, um favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o que foi que ele colocou como sábio arquiteto, irmãos? O fundamento, a base, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um, olha o cuidado que devemos ter, mas veja, observe, preste atenção cada um, o que vai edificar sobre esse fundamento. Porque não podemos pôr outro fundamento a não ser quem? Jesus Cristo. Aí é onde entra uma confusão muito grande. Jesus Cristo é uma coisa, Jesus de Nazaré é outra coisa, irmãos. Não podemos confundir. Jesus de Nazaré foi uma manifestação que durou até a cruz. Da cruz para frente, a manifestação é outra. É o Jesus ressuscitado. É outra manifestação. Até quando foi que durou Jesus de Nazaré? Abra sua Bíblia em Daniel. Lembre-se, a gente pergunta e a Bíblia responde. Daniel capítulo 9. O ministério de Jesus de Nazaré. Paulo
capítulo 2, ou melhor, capítulo 9 de Daniel, versículo 24 em diante. Olha que coisa linda, irmãos. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para a restauração e para edificar Jerusalém, até ungir o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praça e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, olha esse texto aí, irmãos. será cortado, ungido, Olha. e nada lhe subsistirá. Só até aí tá. Versículo 26, o que diz? E depois das 62 semanas, será tirado, será morto o Messias. Quem era o Messias, irmãos? Jesus. E o que é que diz o texto? E não mais existirá. Ele vai deixar de existir. E agora? Ou seja, aquela manifestação do Jesus de Nazaré durou até a cruz do Calvário. Da cruz da frente é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado, que apareceu a Paulo lá no caminho de Damasco. É aquele dali. O que apareceu a João lá na ilha de Patmos é aquele dali. Entendeu? E aquele Jesus dali para frente, ele deu uma mensagem. Oh glória! Ele deu uma boa notícia. Evangelho é o quê? Boa notícia. Uma notícia boa. Mas se você vive em um evangelho de opressão, é boa notícia? De medo, é boa notícia? De ameaças, é boa notícia? De manipulação, é boa notícia? Não é. Então existe esta diferença, irmãos. Jesus de Nazaré foi a manifestação dele, carpinteiro, naquele período. Quando ele morre e ele ressuscita, o ministério terreno de Jesus de Nazaré morreu ali. Porque se Jesus de Nazaré existisse, ele morava onde? Em Nazaré. Vá lá ver se ele está lá. Entendeu, irmão? Procura ele lá para ver se ele está. Ele está em nós, oh glória. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, olha, a esperança da glória. Agora, por falta de revelação, Pedro pegou Jesus de Nazaré. Sabia disso? Lá em Atos 2, Atos 3. Porque era o que tinha naquele momento. A revelação ainda não tinha chegado, irmãos. E enquanto a revelação não chegou, era pregado aquilo. Mas quando a doutrina, a espinha dorsal para a igreja viver, foi levantada por Paulo, aí. Então existe uma diferença, né, irmãos? E como nós vimos aqui no estudo, as cartas, como eu disse na semana passada, nós não podemos. Quietinha da Silva, nós não podemos ter uma particular interpretação. Jesus, ele não veio, irmão, pregando aquilo que ele queria. Jesus não veio inventar uma doutrina própria dele. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo de número 7.
Versículo 16. Olha o que Jesus está dizendo. Olha que coisa linda, irmão. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele pregou o que ele quis? Não. Ele teve a sua particular interpretação? Não. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, que a padaria do céu está aberta. 5 e quanto? Capítulo 5 de João. Olha que coisa quente. Oh my God. 5:30. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha. Não ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus não falava o que ele queria falar, quem somos nós para pregar o que a gente quer? Quem são, irmãos? Quem somos nós para inventar a nossa própria doutrina, irmãos? E Deus autorizou ninguém pregar o que quer, autorizou. Não, irmãos. É muito claro, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Ainda mesmo que nós, ou o anjo vindo do céu, vos apresente outro evangelho além. O que é além? Que passe do limite. Que pregue além do que nos tem anunciado, seja nada. Mas pode vir o que querubins pregar aqui, rodopiar, falar aí. Está na Bíblia? Está de acordo com Paulo? Então escute por educação, mas não receba, porque é heresia. Infelizmente. Olha o que estão perdendo, né, irmãos? Olha o que a igreja está perdendo em Camena. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe que ensinamento é esse aqui? Isso chama-se as pérolas de Deus. Lembra do que Jesus disse? Não deis pérolas aos porcos, porque vão pisar, não vão valorizar. Está pensando que em todo canto que se escuta isso, irmãos? Ah, não, meu filho, infelizmente. Então, nós não podemos ter a nossa particular interpretação. Jesus disse em João 7,38. Olha o que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas jorrarão do seu peito. não é do jeito que quer não, né? Quer dizer que ninguém está autorizado a crer da forma que quer. Então vamos eliminar da nossa mente esse ditado de que cada um entende como quer, cada um prega como quer. Quem disse que a banda toca assim? Não, é como está escrito. Veja o que diz agora em 1 Timóteo 4,13. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Mande brasa no evangelista. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Amostradinha. Vou pegar ela no cachorro quente. Em outra linguagem, Paulo estava dizendo: Timóteo, persiste em ler, persevera, insista na leitura, porque é através da leitura que você vai absorver conhecimento. Persiste em ler. Agora veja o versículo 16.
De 1 Timóteo 4, olha o que diz aí, irmãos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aí, primeiro ele diz, persiste em lei. Depois ele diz, Timóteo, olha, quem era Timóteo? Líder. Responsabilidade no ensino, responsabilidade na pregação. Irmãos, um curso desse aqui era para todos os líderes, por obrigação, estar presente. Sabia disso? Líderes de departamentos, pessoas que pregam, pessoas que dirigem, né? Responsabilidade com a obra de Deus. Timóteo era líder e está recebendo de Paulo um puxão de orelha, dizendo: ó, Timóteo, cuidado, meu filho, cuidado com o que você vai pregar. Presta atenção. Presta atenção, Timóteo, para não estar falando coisas com coisas. Por quê? Havia uma heresia querendo entrar dentro da igreja, querendo minar os ensinamentos de Paulo. Irmãos, a guerra era doutrinária, muito forte na época de Paulo, mas hoje é mais. Sabia disso? Hoje é mais, porque a quantidade de igreja nem se compara. Eu lhe pergunto, o tempo que você tem de evangelho, você já escutou essas coisas? Que está escutando nesses estudos? Está fora da Bíblia? Agora a pergunta é onde entra a dificuldade, irmãos? Por quê? Todos usam a mesma Bíblia, pregando a mesma palavra, porém a interpretação, o entendimento está errado. Infelizmente, aceitando nós ou não, acreditando nós ou não, mas fomos enganados durante todo o tempo de evangelho. Essa é a realidade. É difícil de aceitar. Aí é onde entra Freud. Ele explica isso aí. Sim. Freud explica direitinho. Se Freud estivesse aqui no meu lugar, se ele fosse o pastor dando esse estudo, com o mesmo conhecimento de psicanálise, ele iria dizer: igreja, sabe o que está acontecendo lá na mente das pessoas que não estão ouvindo? Uma palavra: resistência. E sabe qual é a origem dessa resistência? O superego em ação, dizendo não, não vá, não pode. Segundo, criamos lá na nossa infância, existe o ideal de eu e o eu real. O eu real, quem somos da nossa realidade, quem somos da nossa natureza. E lá na infância, quando nós éramos criancinha bem pequenininha, para sermos aceitos por papai, por mamãe, nós criamos um eu idealizado para receber o amor de papai e o amor de mamãe. Isso na cabecinha da criança. Entendeu? Porque antes disso, os pensamentos dela a respeito de papai e de mamãe, só misericórdia. E todos nós passamos por essa etapa. Todo ser humano passa por isso. Só que chega um momento que ela diz: não posso mais ficar, para eu ser aceito por mamãe e papai, eu tenho que largar um. Aí eu falei a dizer: olha, por trás dessa resistência tem uma coisinha chamada o que, irmãos? Chamada narcisismo primário. E o ego vai dizer
dizer, como assim eu aprendi errado? Opa! Olha o diálogo aqui dentro. Quem é o pastor Fernando para dizer isso? Entendeu? Quem é o pastor Fernando? Ninguém prega isso. Olha o diálogo dentro da mente das pessoas. Eu nunca escutei ninguém pregar isso. Pastores de nome não pregam isso. Quem é o pastor Fernando para me dizer que eu aprendi errado? Briga de ego. Por isso que eu digo, se nós quisermos avançar, nós precisamos baixar o ego. Nós precisamos nos desarmar e estarmos abertos. Irmãos, como diz o ditado, irmãos, aceita que dói menos. É fácil aceitar que foi enganado? Porque nós criamos, irmão, uma ideia de perfeição. Aí como assim me enganar esse tempo todinho? Como assim eu engoli corda igual um poço, acreditando em coisas da Bíblia que me passaram de forma errada? Como assim? Eu não. Eu tenho conhecimento, eu leio Bíblia. Ler Bíblia é uma coisa, entender é outra. Né? Ler até uma criança lê, aí vamos entender, né, irmãos? A Bíblia, ela se tornou tão difícil de ler, irmãos. Sabe por quê? Por conta das interpretações erradas. Sabe quando as pessoas não têm prazer em ler a Bíblia? Você imagina, irmão? Por causa disso. Então Deus não autorizou ninguém a pregar o que quer. Paulo foi usado por Deus para dizer a Timóteo: Timóteo, cuidado, meu filho. Existe uma responsabilidade muito grande em cima de você. A ministração da palavra. Imagina um curso desse. Gratuito. Como eu disse, eu poderia vender aqui, tranquilamente. Poderia fazer a apostinha e vender X. Tranquilamente. Cadê as pessoas que pregam? Cadê as pessoas que têm uma oportunidade? Entendeu, irmãos? A regra de interpretação bíblica não é cada um ter o seu jeito de entender. Ter o jeito de pregar é uma coisa. Cada um tem seu jeito de transmitir a mensagem, né? Cada um tem sua forma de se comunicar. Cada um tem sua forma de se expressar para transmitir a mensagem. Cada um tem sua forma de se movimentar, de falar, mas sobre o entendimento da palavra, nenhum pode ter a sua particular interpretação. Eu não posso entender como eu quero entender. Posso perguntar? É assim, quando o senhor falar de interpretação, cai dentro da gramática. Isso. Me tira essa dúvida. Eu geralmente, quando eu faço ou monto uma mensagem, eu uso a exegese, tanto a jurídica, que é a minha área, como a exegese grega. No caso, essa junção da exegese com a interpretação é válida ou também a gente aplica de maneira errada? Não é válida, com certeza, com certeza. Porque assim, eu agora fiquei. Não dá. Porque assim. Senhora? Porque assim, entendimento e interpretação, o que seria interpretação? Um exemplo, né?
quê? Porque eu tenho que ter um exemplo. O pastor sabe disso também. Eu não gosto de tocar nesses assuntos porque assim, bagunça muito. Então, toda a Bíblia hoje são vulgares. O que são vulgares? São interpretações tiradas e vendidas. Para tu ter noção, quando eu fiz meu curso teológico, tinha 2.900 e lá voltei. Traduções. E aí o que é que acontece? O que chega mais perto hoje são as Bíblias que a gente mais utiliza, seria a Thompson, a palavra-chave, a King James 1611. Até que eu vou encontrar uma Bíblia de 1611. De Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Então, eu tenho que fazer a revisão desses textos para ter noção de como eu estudo. Eu vou ter que juntar esses textos todinho e extrair o que chega mais perto daquilo que eu posso passar. Por isso que eu perguntei sobre essa ideia de interpretação e exegese, porque toda a minha vida sempre usei mais a exegese do que a interpretação. Porque a interpretação é o que eu fazer do narrador. Eu leio, vou dizer, vende-se. Eu posso vender um elefante. Tu está entendendo? Aí vou dizer, eu vou aplicar o texto dentro da igreja, falando sobre a graça de Deus. Aí o que chega mais perto no latim da graça de Deus é favor merecido. E agora? Olha o sacode. Só que aí eu tenho o aramaico antigo, eu tenho hebraico antigo, que vai me dar algumas interpretações mais próximas. Que aí chega a ideia de ser favor merecido por graça divina. É totalmente diferente. A graça divina é algo que só Deus pode dar. E favor merecido a gente dá aos outros direto. Tem gente que deve a você, deve a mim, e a gente tá certo, tá beleza, tá legal. E aquela pessoa não vale nada. Vai ficar enrolando a gente direto. Tu tá entendendo? É mais ou menos isso. Por isso que minha mente, eu estou assimilando algumas coisas, entendendo algumas coisas. Tem umas que eu não concordo. É normal, é natural, né? É natural, isso aí é natural. Tem outras que eu absorvo, por isso que eu digo. A ideia do curso, que eu venho do curso, é absorver. O pastor Fernando, Jesus não vai voltar. E agora, eu desfazer aqui dentro de mim, Jesus está voltando. Aí é onde entra o ego nosso. O nosso ego. Eu tenho que saber Aí a gente busca, Jesus não vai voltar, porque Jesus não vai vir na rua. São perguntas naturais que você tem que fazer para poder chocar a informação que eu tenho com a informação que ele me passou. Isso. Porque tu já imaginou chegando para um lugar que, vamos dizer assim, né, pastor, me permita falar, a gente vai evangelizar. Muitos anos pregando que Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou. Aí o pastor me ensinou que Jesus não vai voltar. Eu disse, bicho, tá certo, aceitou, miserável. Então eu tenho que ter consciência disso para poder aplicar isso. Isso, e outra coisa, né? Isso é um ensino que a gente não pode levar para o mundo. Exato. Porque as pessoas precisam primeiro ser preparadas. Entendeu, irmãos? João 16:12. Jesus disse assim: olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. O que é que ele está dizendo? Vai chegar o tempo. E esse tempo chegou com quem? Com Paulo. Entendeu, irmãos? Então, nós não podemos viver uma vida cristã a vida toda tomando leite do conhecimento da palavra de Deus. Não, temos que evoluir. Só que essa evolução não é uma mágica, é um processo, irmãos. Dá choque na mente. Na de todos nós dá. Na minha Deus é normal. Porque é um ensino que a gente não ouviu. Está na Bíblia, mas não falaram para nós. Entendeu, irmãos? Continuando aqui. Jesus disse em João 7,38 que era necessário que acreditasse nele, como diz a Escritura.
Como nós vimos Paulo dizendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 13, persiste em ler. Em Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo da doutrina, porque te salvarás. Esta salvação é onde? Não é salvação eterna, é aqui na mente, no entendimento, irmãos. Porque é através da palavra que o Espírito Santo vai lavando a nossa mente de tudo aquilo que nós escutamos. E é um processo, não é do dia para a noite, é muito difícil, mas não é impossível. Infelizmente a conta ela não fecha, né? Sempre fica uma pulga atrás da orelha. Mas será que é assim mesmo? Eu acredito que tem muita gente que já se fez essa pergunta, né? Será que é assim mesmo? Será que Jesus realmente vai voltar? Que demora é essa? Entendeu, irmãos? Breve é quase 2000 anos. Em próximo é quase 2000 anos. Será que não tem nada de errado? Claro que tem, irmãos. Nós temos que examinar. Temos que buscar. Segundo ponto. Primeiro aqui ainda, né? A regra de interpretação não é cada um ter seu jeito de entender, pregar e interpretar a Bíblia. É como está escrito. E não podemos, primeiro, ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Não podemos ir além do que está escrito, irmãos. Não devemos pregar, ensinar, interpretar além do que está escrito. Segundo, não podemos falar como queremos, mas como está escrito. 1 Pedro 4,11 o que diz? Se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. Segunda regra de interpretação. Qual é a primeira regra? A Bíblia interpreta ela mesma. Segunda regra, não podemos falar como queremos, mas como está escrito. Segunda regra. A segunda regra de interpretação é: quem escreveu? E aqui entra um ponto importantíssimo, irmãos. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? E por que escreveu? A Bíblia responde e interpreta ela mesma. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, com culturas diferentes, para pessoas diferentes. Quando foi pregada a mensagem, a língua portuguesa não existia ainda. Jesus não falava português. Jesus não era brasileiro. Isso é assunto para ser ensinado, irmãos. Isso é assunto para todas as igrejas ensinarem. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. As pessoas para quem foi escrita viviam onde, irmãos? Israel, Roma e Grécia. A Bíblia foi escrita nesses 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Um idioma que não é o nosso. Por isso precisamos estar alerta ao que pregamos e ensinamos sobre a Bíblia. Como citei acima, 1 Coríntios 4, 6, 2 Coríntios 4, 1 ao 2 e 1 Pedro 4, 11. Na época de Paulo, Pedro e os apóstolos, estava acontecendo estava acontecendo uma má interpretação do que Paulo havia ensinado. Sabia disso?
ensino chama-se a chave para entender. Pedro o quê, pastor? Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15 em diante. Olha que coisa linda. 2 Pedro 3, 15 em diante. Vendo por salvação a longa unidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas. Mas quanto a pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes trouxem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaisais de vossas firmezas. Olha aí, o que é que o engano causa? A pessoa cai da firmeza. Como é que isso acontece? Tem noção do perigo que é uma pregação errada, um ensino errado? Uma hora a pessoa está salva, outra está perdida. Vai para o inferno. Se está na igreja, é filho de Deus. Se saiu da igreja, pronto, ele deixou de ser filho. Eu pergunto, existe esse filho, irmãos, em nome de Jesus Cristo? Deus é pai da carne ou do espírito? Deus é pai do teu espírito. Não é? E não existe ex-filho. Filho sempre será filho. E quem é filho de Deus, presta atenção aqui, irmãos. Isso é ensinado lá fora de forma errada. Olha como é difícil, né? Eu aprendi assim, nós aprendemos assim, que uma pessoa se torna filho de Deus quando aceita Jesus. Porque antes de Jesus é só criatura. Baseado em que texto? Abra sua Bíblia, João 11, 1:12. 1:12. A Bíblia responde, irmãos. Eu só estou dizendo o versículo. Isso. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus, Cuidado dessa menina aí. de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder, a autoridade de ser chamados o que, irmãos? Filhos de Deus. Eu pergunto a você, quando é que o seu filho recebe a autoridade de ser reconhecido legalmente como seu filho? Quando nasce, Quando tira o documento, irmão. Então, quando a pessoa se converte a Jesus, ela não se torna filho de Deus. Ela recebe a autoridade, o poder de ser chamado filho de Deus. Agora lê o versículo 13. A tradição evangélica só lê o versículo 12 e isola o 13. Leia o 13. os quais não nascem do sangue, Olha aí. nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Oh, que coisa linda, né, irmão? Glórias a Deus. Ô, pastor, isso aqui irmão, isso é bacana. Existe uma lei dentro do normativo jurídico chamada lei do nascimento. Ou seja, a pessoa tem o direito de filho a partir da concepção. Ou seja, quando uma mulher coabita com um homem que automaticamente ali gerou, já é filho. Vê que coisa interessante. E Deus gera você aonde? Porque a vontade de Deus gerou você. Então você é filho. Filho de Deus, irmãos. Agora, na
Deus é Pai do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, olha o que diz. 2 Coríntios 5, 16. Assim que... Olha aqui, coisa linda. 5, 16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo, Jesus de Nazaré, segundo a carne, olha, contudo agora já não conhecemos desse modo. Eita, que coisa linda. Isso é muito lindo, irmãos. Tem como dizer que uma coisa dessa não é verdade, pelo amor de Jesus Cristo? Assim que, se alguém está em Cristo, não é se está na igreja, Em Cristo, não é se aceitou Jesus. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ter nascido daqui, da ressurreição para frente. Quando você nasceu, Jesus já tem ressuscitado? Então você nasceu em Cristo. Estou salvo, papai. Chupa, Satanás. Ele descobriu agora. Todas as pessoas que nasceram no mês, no dia 1 de janeiro deste ano, independente do mês, quando ela nasceu, ela está onde? Em 2024. Então, quem nasceu depois da ressurreição de Jesus, nasceu em Cristo. No tempo da ressurreição de Cristo. É uma pena que não é ensinado, né, irmãos? Por que é que a pessoa vive aí com medo de Jesus? Por falta de conhecimento. O Jesus da Bíblia é um. O das igrejas é um. O Evangelho da Bíblia é um. O Evangelho pregado é outro. Diferente, irmãos. Muito diferente. É difícil? É difícil. Meu Deus. É difícil, não é fácil não. De maneira nenhuma. Mas o sistema vai pegar a economia, no salvo. Vamos Satanás. Então a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Na época de Pedro, Paulo e os apóstolos, estava acontecendo isso, como nós vimos. Na época de Paulo, Pedro e os apóstolos, estava acontecendo uma distorção. Pedro reconhece que o ensino de Paulo é diferente. Precisamos estar alertas ao que pregamos e ensinamos, e principalmente com respeito ao Apocalipse. Com respeito ao Apocalipse, tem essa advertência, Apocalipse 22, 18 a 19, que não podemos acrescentar nem tirar. Agora não vamos entrar com mais profundidade no Apocalipse. Primeira pergunta, ponto 3, terceiro ponto. Quando foi escrito o livro do Apocalipse? Alguns dizem, olha irmãos, sinceramente, enquanto os
estou vendo que é assim. Lemos errado. Por isso o medo do inferno, porque ele é errado. Por isso o medo de diabo. Quem criou o diabo, irmãos? Igreja católica, para colocar medo nas pessoas. Como falei no estudo anterior, diabo é um adjetivo. Adjetivo é uma coisa. O adjetivo ele qualifica o substantivo. E o que é substantivo? Nome próprio. E o que é o sujeito? A ação. Então, se eu digo, a minha dirigente Ciane, substantivo, está linda, adjetivo, qualidade. Eu digo, meu evangelista Bruno, substantivo, nome próprio, está cheiroso, qualidade, adjetivo. Adjetivo, dormindo. O pastor Fernando, substantivo, nome próprio. Marido de Maria. O pastor Fernando é de Mer. Oh my God. É demais. Adjetivo, irmão. O pastor Fernando é demais. Mas vocês escutaram que Maria disse O quê? e até dormindo ele fala isso. Entendeu, irmãos? Aí, olha onde entra a complicação. Irmãos, não tem nada a ver pessoal. Não tem nada a ver com denominações, com placas, com instituições religiosas. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É o engano que existe por trás. Se fosse colocado na Bíblia, ao invés de diabo, colocasse opositor, inimigo, adversário, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra, era mais fácil de entender. Mas os tradutores, para colocar medo nas pessoas, fomos programados, olha, isso é muito sério, irmãos, fomos programados para ter medo de Deus, para ter medo de Jesus, para ter medo da volta de Jesus, para servir a Deus por medo. A nossa mente foi programada para isso. Infelizmente. A nossa mente foi programada para isto, para ter medo. Quando diz lá em 1 Pedro capítulo 5, seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu escuto isso durante 20 anos na minha mente ali. Cuidado com o diabo, ele está ao teu derredor, e não sei o que. A minha mente vai acreditar que existe um diabo mesmo perto de mim. Entendeu, irmãos? E quando a mente acredita em uma coisa, irmãos, para tirar, não é tão simples assim não. Depois que o ensino está enraizado na nossa mente, ele sai, porque tem poder no sangue de Jesus. Mas não é do dia para a noite. Se tivesse na Bíblia, irmãos, se tivesse na Bíblia, era tão simples, não era? Quando Jesus lá disse a Pedro, para trás de mim, Satanás,
capítulo 16, a partir do versículo 13 de Mateus. Se fosse dito a Pedro, para trás de mim, natureza carnal. Mateus 16, 13 em diante. Era mais simples de entender. Mas colocou o que? Satanás. Aí a pessoa pensa que Jesus chamou Pedro de Satanás. A pessoa pensa que Pedro estava endemoniado, irmão. E quem sabe não ensina. Aí é mais complicado ainda, né? Entendeu, igreja? Com relação ao Apocalipse, não podemos pregar o que queremos. Primeira pergunta sobre o Apocalipse. Quando foi escrito o livro do Apocalipse? Como eu estava falando, a teologia. Tem coisa boa? Tem. Eu nunca fiz teologia. Nunca fiz, meu Deus. Nunca. É bom, muito bom. Tem coisas boas. Agora, por trás dela tem um sistema. Porque o próprio teólogo não dá. Em Serrambi, quando eu estava pregando, eu não preguei aqui nem a metade do que eu preguei em Serrambi. Um líder lá em Serrambi, uma pessoa lá, que dirigia a igreja, estava fazendo teologia. E lá na faculdade teológica, ele disse assim ao professor: professor, tem um pastor lá em Serrambi que está dizendo que salvação não se perde. Está pregando heresia. Aí o professor disse a ele: deixe ele pregar. Não mexa com ele não. O que é que o professor estava dizendo, irmãos? Ele sabia, irmãos. E por que ele não ensina? Porque existe um sistema, ele não pode. Porque se ele falar, irmãos, vai cair o império por terra. O engano vai cair por terra. As pessoas vão ficar libertas do medo, do engano. Aí, para manter as pessoas presas, a teologia diz que o Apocalipse, o Apocalipse foi escrito em que ano, meu evangelista? Sempre a teologia. 60 depois de Cristo. Alguns dizem que o Apocalipse foi escrito aproximadamente em 95, 96, e outros ainda dizem que foi aproximadamente em 100. Colocando o Apocalipse lá para o futuro. Por que isso? Alguns dizem que o Apocalipse foi escrito no reino de quem? Qual é o imperador? Para a maioria. O imperador, para muitos, era Domiciano. Imperador romano. Só que o imperador Domiciano, ele reinou depois do ano 70. Olha a corda entrando na cabeça das pessoas, irmãos. Olha o engano entrando aí. A igreja, a Bíblia diz, porque se você coloca o Apocalipse para depois de 70, você vai anular o que Jesus disse. Olha a seriedade que é, irmãos. Vai anular o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que Judas disse. Vai anular tudo isso. Vai anular a escatologia não futurista, não, mas a escatologia plena, a escatologia realizada, a escatologia consumada. Não se assuste, mas não existe escatologia futura na Bíblia. Não existe
existe na Bíblia Apocalipse para os dias de hoje. Não existe. Fomos enganados. Quando Apocalipse foi escrito, o templo estava de pé. Capítulo 11 de Apocalipse. O que é que diz? O que é que diz Apocalipse 11? João recebe a revelação e o anjo diz: vai, mede a cidade. Aleluia! Glórias a Deus. O templo foi destruído no ano 70 pelo general romano Tito. Aleluia. Não é que eu vou pegar e colocar o Apocalipse para depois, para 95. O imperador que estava no trono era Nero. Nero morreu em 68 depois de Cristo. Apocalipse foi escrito muito antes. E agora, irmãos? A história confirma a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse. É só uma palhinha. Apocalipse 17, 9 e 10. Apocalipse capítulo 17. Quando lemos a Bíblia, nós precisamos estar atento. Apocalipse o quê? Apocalipse 11, 1 e 2. Vamos logo para isso aqui. 11, 1 e 2. Isso. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, dos que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. Preste atenção, irmãos. 42 meses são 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, são 3 anos e meio. Essa grande tribulação, tão pregada, onde as pessoas têm tanto medo dela, ela não vai acontecer. Ela já aconteceu. Esse anticristo tão pregado, ele não vai vir, ele já veio. Eu faço como um evangelista, é choque de realidade. Agora veja Apocalipse 17, versículo 9 e o 10. Olha que coisa linda. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais as mulheres estão sentadas. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ei! É forte, Ó, glória. Júlio César, 1. Augusto César, 2. Tibério César, 3. Calígula, 4. Quem é o quinto rei? O quinto imperador? O quinto líder? Nero. Quem é o sexto? Galba. E deve durar pouco. Durou de 3 a 6 meses o seu reinado. Aleluia. Eu não posso colocar o Apocalipse para o futuro. Por que é que o sistema esconde a data do Apocalipse? Porque é importantíssimo, não só o Apocalipse, mas todas as cartas. Está aqui. Todas as cartas foram escritas antes do ano 70. Por quê?
Porque no ano 70 aconteceu algo. Destruição do templo de Jerusalém. Precisamos entender, irmãos. Eu sei que é muita coisa para a nossa cabeça, mas eu digo a você, nós, a igreja do século 21, não estamos vivendo nos últimos dias. Não se assuste com isso. Quem viveu nos últimos dias foi a geração de Jesus, que durou até o ano 70. Olha que coisa, né, irmãos? Depois a gente traz um estudo só sobre as gerações. Isso aí, irmãos, é um clássico. É muito gostoso. Eu amo isso, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Rodou Maria. Oh, meu Deus. Já era. É piscina de gelo e Bíblia. Quarto ponto. Olha que coisa extraordinária. Para quem foi escrito o Apocalipse? Pra quem, né? Foi para quem, irmãos? Foi para nós? Foi para quem? É o povo daquele. As 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tira também. Não foi escrito para a nova semente. Não. Não foi escrito para a igreja Assembleia de Deus. Também não. Não foi escrito para a igreja pentecostal. Também não. O Apocalipse foi escrito para a igreja que viveu no primeiro século. E as profecias, isso é muito sério, irmãos. As pessoas leem e ficam assustadas, com medo, meu Deus, não venha. Você sabe quantos crentes estão dizendo assim: Jesus, não vem agora não, Jesus. Tem minha família, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha tia, tem o gato, tem o papagaio. Jesus, não vem agora não, porque tem muita gente da minha família para ser salvo ainda. Tá tudo Oh, meu salvo, Deus do cara. céu. Pode ser de coisa. Eu Não disse, estou eu preparado para não aproveitar. meu curso não. Não estou preparado para aproveitar agora, né? E foi isso. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para as 7 igrejas que estavam na Ásia, em perseguição, aguardando o fim daquela era, daquele período de tempo. Olha que coisa linda, isso é muito lindo. Esse Deus é demais. Romanos 13, 11, olha que coisa linda. Eu acho isso maravilhoso. Dá prazer em a Bíblia quando você tem os olhos iluminados. Você está por fora. E isso fazer conhecendo o tempo de Olha o que Paulo está dizendo. e despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós tornamos em Eita! Olha o que ele Glória está a dizendo. Deus. E digo isto Foi. conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação de quem, irmãos? Salvação daquela tribulação de Mateus 24. Você já estou salvo? É? Estou salvo? No Espírito, sim. Na mente, só através da palavra de Deus. No entendimento é outra coisa, né? Salvação no Espírito, todos os eleitos de Deus, eleitos, têm o Espírito Salvo. Agora, na mente, no entendimento, só a misericórdia. Ah, eu estou bem. Paulo conhecia o tempo. Aleluia. Aí, se você vir escutar a pregação no texto desse, o que é que vão dizer? Vigie, porque a sua salvação está mais próxima do que quando você se converteu. E o texto está dizendo nada disso. Você agora está mais perto de ir para o céu. Glória, você está naquela mesa linda. Ave Maria, pastor. Que mesa, Maria. Ai,
Nero era o imperador. Nero criou o culto ao imperador. Nero reivindicou para ele a divindade. Nero queria ser adorado, reconhecido como rei, como Deus. Olha que coisa, né, irmão? Nero era o anticristo. Acertei. Nero era o anticristo. E é o senhor falando, eu peguei do ar. Entendeu, irmãos? Não existe mais anticristo. Esqueça isso. Era Nero. Era Nero o anticristo, irmão. Eu botei Lula porque pensava que era Bolsonaro. Era Bolsonaro, era Barack Obama, era tanta gente. O arretado com isso. Agora veja aqui, irmãos. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para as igrejas que estavam em perseguição. Nero era rei. Nero decretou: todos os habitantes de Roma vão ter que reconhecer que eu sou Deus, que eu sou divino. Olha que loucura. Por que é que João foi para a ilha de Patmos? Por causa disso, irmãos. É quem volta em sé, né? Entendeu, irmão? Aguardando, o Apocalipse foi escrito para a igreja na Ásia, que estava na Ásia, melhor dizendo, que estava na Ásia em perseguição, aguardando o fim daquela era, daquela geração. Mateus 24, A grande tribulação. perguntaram a Jesus: mestre, quando vai acontecer essas coisas? E que sinal da tua vinda e do fim do mundo? Duas palavras: vinda e mundo. Vinda e mundo. A palavra vinda no grego é parousia, aparição, manifestação. A palavra mundo no grego é aion, período de trevas. É isso aí. Então, os discípulos perguntaram: Jesus, quando é que tu vai te manifestar? E quando vai ser o fim dessa era? A palavra mundo, no contexto bíblico, não é igual ao nosso. Eles aguardavam o fim daquela era. Lembra do que Jesus disse? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eita, é fome. Aí você lê que coisas, pastor, Jesus falou. Mateus 24, Mateus 25. Deixa eu pegar o senhor. A parábola do joio e do trigo. Abra sua Bíblia, só com esse raciocínio aqui. Capítulo 13 do livro de Mateus. 13. Mateus, M-A-T. Mas, meu Deus. Mateus 13 quanto? Não tem que ensinar meu filho, não. Você não é com uma. Evangelho de Mateus. Segundo escreveu, Você entendeu? Que na verdade não é nem evangelho, é livro histórico de Mateus. Ei, começa com o sermão ruim, não, vá. Capítulo 11, versículo de número. Capítulo 13. Olha aí. O senhor agora desde o senhor não viu o versículo aí? Versículo 40. Olha o que Jesus disse, meu querido. Pois assim, vai Rafa, vai Rafa. Isso aí não leu, eu não quero ler direto, lê. Agora não quero ler mais não, deixa aqui. Capítulo 13, versículo 40 de Mateus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo para ele, assim será no fim. Eita, E agora? No fim deste mundo. Que mundo? Aion. ai, não. Período. Era. Ai, Período de tempo. não é o Jesus estava dizendo: esse período
Paulo, sabendo disso, para que são chegados os fins dos séculos. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É, porque informação, igreja do Senhor. Meu Deus. Ô, pastor, dá uma porrada de pergunta para ele fazer. O bagulho fica. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Observe. Na parábola, observe a expressão fim do mundo, no versículo 40 de Mateus 13. Fim do mundo. Assim como o joio é colhido e lançado e queimado no fogo, fogo é julgamento, fogo é juízo. E Jesus estava dizendo: olha, vai vir um julgamento para as pessoas deste mundo, desta geração, deste tempo. E na Bíblia, uma geração tem 40 anos. É fogo, é só. Ai, não. Fogo é sinônimo de que, igreja? De juízo, de julgamento. Judas, versículo 7, está escrito: assim como as cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram queimadas pelo fogo. Eu pergunto: Sodoma e Gomorra está queimando até hoje, tá? Não acredite, biblicamente falando, não existe inferno de fogo eterno. Não existe isso na Bíblia. Quer dizer que presta atenção. Fogo eterno é julgamento, é a destruição completa. Ninguém vai viver pela eternidade dentro do inferno. Isto não existe. Irmãos, o rabinho sempre fica de fora da religião. Para você ver assim, oxe, que coisa errada. Se existe fogo eterno, eu lhe pergunto: espírito queima, irmãos? Está o rabinho aparecendo. Espírito queima? Mas com o rabinho de fora. Como é que tem fogo no inferno para queimar quem? Não existe. Entendeu, irmãos? Não dá para ver o engano, não, é que tem dentro da religião, não. Meu Deus. Não dá para perceber, não, irmãos. Ai. Não dá para ver que tem muita coisa sendo pregada de forma errada, não. Não dá para perceber, não, Aí irmãos. você uma pregação, o povo pregando. Só para deixar bem claro. Tudo isso É novo. não só está sendo feito na igreja para aprender a doutrina da igreja. Tudo mentira. Ô, Rafa, É mesmo. não pode ficar. Não é? Porque Em Mateus, automaticamente você vai pregar sobre o inferno. Primeiro que você inferno. porque o inferno foi, como falamos, o inferno, a palavra inferno, Sheol, Hades, sepultura. Inferno quer dizer sepultura. Inferno é aquele sorvete da senhora toda vez. O inferno da Quer dizer gota. que ninguém vai ter festa. Os filhos de Deus, jamais. Jamais. Não existe inferno para o eleito de Deus. Olha a chave que Jesus deixou em Mateus capítulo 7. Se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, imagine Deus que está no céu. Você acha mesmo que Deus ia colocar os filhos dele na terra para lutar para não ir para o inferno, irmão? Tem lógica isso aonde, irmão? Então, Entendeu, irmão? se o cara pega, que molesta aquele bexiguento que fuma maconha, dá os súria, É a vai carne. aonde? É aquele Mas o Espírito dele, O o Espírito. Espírito A dele mente não. volta para Cristo. E o Espírito, Eclesiastes 12:7, e o Espírito volta a Deus que o deu. A carne volta para o pó porque veio do pó. Capítulo 3 do livro de
Gênesis, Deus deu a sentença, a sua carne vai para a terra, porque veio dela. Então quer dizer que quem Então, no caso, não existe o sofrimento eterno. Não, não existe não. Pastor, Quer dizer que quem está no mundo tem o mesmo direito que a gente tem que estar na igreja. Então, Tem direito, mas não usufrui. Entendeu? porque assim, Porque não está servindo a Deus. Não tem como uma pessoa ver. logicamente, temos uma prática cristã contrária ao mundo. Tanto é que até o apóstolo Paulo vai dizer assim, quem ama o mundo Isso. é inimigo de Deus. E tipo, eu estou entendendo assim, pastor. Vou tocar o mal. Não. Aí tá. Aí eu toco o mal, poxa, se meu espírito volta para Cristo, Aí, é isso que eu quero entender. É uma dúvida. Eu vou tocar o terror de hoje. Já. Eu pego minha roupa, fica aí, dois meninos, tudo e eu. Quatro comendo mundo. abra sua Bíblia. Não, Abra sua Bíblia. porque automaticamente, tá bem. Calma. Automaticamente, se eu posso fazer o que eu quero, lógico, 1 Coríntios 6,12. aí para onde vai as minhas práticas em vida? Calma, já calma. Deixa eu falar. Porque Primeiro. existe um normativo, em todo canto é um normativo. Pronto, vamos dizer, dentro da sua casa, o senhor dita as regras. Oi? Não Quem fala manda isso sou no eu. seguinte. Ele é quem manda. O moral é Deus. Dá isso na boca, pai. Fique de boa. Vamos lá. Primeiro ponto. É isso que eu quero entender. Primeiro ponto. Por que na minha casa não dá? Primeiro ponto. É, Eu não vou falar. 1 Coríntios A Bíblia vai falar. Capítulo 6, versículo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6 e 12. Isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Domínio próprio. Eu estou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não errei. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. Porque aquilo que o homem plantar, isto mesmo colherá. Terceiro ponto. Você já falou isso uma vez. No caso, quem pintar e montar vai pagar aqui na terra mesmo. Paga sim. Terceiro ponto. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Advertência: não usei, pois, da liberdade para dar ocasião à carne. E se eu, mesmo tendo meu espírito salvo, viver uma vida carnal, Gálatas capítulo 5, 19 em diante, mas as obras da carne são manifestas, as quais são o que? Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, e daí vai. Aí tem um alerta bem grande, acerca dos quais, como antes eu já disse a vocês, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? A Bíblia responde, capítulo 14, versículo 17 de Romanos: mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz. Olha que coisa linda. Justiça e alegria do Espírito Santo. Eu lhe pergunto, o Filho de Deus, que vive uma prática carnal, ele desfruta da paz? Mas ele não tem paz nem alegria. Ele tem? Não. A carne. Entendeu? A carne. Eu quero viver uma vida carnal. Vá, mas doente as consequências. Mas ainda assim, quando ele morrer, O Espírito está salvo, porque só Jesus, meu filho. E Deus mostrou lá no Jardim do Éden. Olha que coisa linda, irmão. Abra os olhos, veja. Veja as maravilhas da palavra de Deus. Adão e Eva caíram. O que é que eles fizeram?
folhas de figueira. O que é que Deus fez? Arrancou, pegou o animal, matou, tirou a pele e fez túnicas. E agora? Para cobrir a safadeza. É Deus dizendo: o homem não é salvo por suas obras. Outro exemplo, capítulo 11 de Gênesis, a construção da torre de Babel. Herodes, grande rei, disse, Nimrod, disse: olha, eia, vamos fazer uma torre. Por quê? Porque no dilúvio, os familiares dele morreram. Ele ficou irado com Deus. E para se vingar de Deus, Herodes colocou, melhor, Nimrod colocou na mente do povo: Deus está irado com a gente e vai mandar outro dilúvio. Então, irmãos, para nos livrar desse dilúvio, para nós não morrer, para nossas famílias não morrer novamente, irmãos, bora fazer uma torre? O que é que Deus fez? Deixou? Derrubou. Se confundir. E quantos crentes estão aí construindo suas torres, vivendo uma vida religiosa, de regras, de normas, presos, não servem a Deus por amor, servem por medo. Porque se eu tenho amor por Deus e sei que Ele me salvou, eu vou me liberar para aquele mundo. Pastor, não quer dizer que teve a experiência de Deus no inferno para mentira. Isso é mentira, minha filha. Não acredito nisso, não. Isso é mentira. Deus me levou no inferno e eu vi lá. Isso é mentira, irmão. E no céu também. Isso é mentira, irmão. Freud explica tudo isso. Aí no livro ele vai dizer: ó, o sonho, fala do sonhador. O sonho é uma carta disfarçada que o inconsciente manda para o ego. Por quê? Porque existem coisas que são tão fortes que o nosso ego não suporta. Desse jeitinho. Aí de forma disfarçada, aqueles desejos reprimidos lá na infância, no sonho chega a ver assim, ó. Pega de bandeja, danada. Aí você sonha com uma coisa e não sabe nem o que foi. Eu não entendi. Que sonho é esse? Aí Freud vai dizer: no sonho somos neuróticos. Sonhamos coisa com coisa. Meu Deus. Foi eu peguei. Aleluia. Então, igreja, Paulo advertiu, 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo: irmãos, olhe, se alguém está pregando aí que Jesus já voltou, cuidado. Porque antes de Jesus voltar, o estudo de hoje não é sobre a vida de Jesus ainda. Não sei se vai ter. Não sei. Mas ainda não é. Mas Paulo estava dizendo: olha, que ninguém perturbe vocês. Quer quer por carta, quer por palavra, quer por espírito. E a palavra espírito é ruach, pneuma, que significa hálito, ar, vento. Segundo Efésios 4, fala de vento de doutrina. Paulo estava dizendo: cuidado com os ventos de doutrinas, soprando. Cuidado com revelações, porque não será assim. Porque é necessário que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Na época de Paulo, ele ainda não tinha sido revelado, mas já existia. O que não é para nós hoje. Então, igreja, nós precisamos entender isto. O Apocalipse foi escrito para quem? Para nós
Não. Para mim, não. Para você, não. Pastor, mas eu não acredito. Não posso fazer nada. Não. Aí é Como Jesus falou lá em Mateus 16, 27 a 28, Mateus 23, 17 em diante, Mateus 24, 25, Lucas 11, 5 a 86, Marcos capítulo 13. O fim daquele mundo aion, daquela era, daquela geração, daquele período de trevas, estava chegando ao fim. Eles precisavam continuar firmes em Cristo, crendo em Cristo para ficarem livres do grande dia do juízo do Senhor, que tinha chegado, como diz em Apocalipse 14, 6 ao 7. Eles precisavam ficar firmes em Cristo, Apocalipse 2, 10, Apocalipse 3, 10 e o 11, irmãos. Olha o que diz, é lido para hoje, mas já passou, igreja. Apocalipse 3. Estamos partindo para os momentos finais, irmãos. Estamos terminando já. Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Olha como é difícil não respeitar o tempo na Bíblia. Olha como é difícil, né? Precisamos respeitar o tempo na Bíblia. Apocalipse 3 e o 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ah, que mundo é esse aqui? Aion. Ou melhor, Ocomene, território, terra habitada. Aion é período de trevas. Ocomene é terra habitada. Qual era a terra habitada que a igreja daquela época estava vivendo? Império Romano. Apocalipse 3,10 fala da grande tribulação que viria para a nação de Israel. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, olha o que diz: eis que venho sem demora. Que demora? Que essa demora nunca passa, não, é? Quase 2000 anos. Irmão, tem lógica isso não, irmãos. Eis que venho sem demora. Já faz quase 2000 anos que Jesus disse isso. E não veio ainda. Não existe, irmãos. Sem demora é sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí a pessoa lê esse texto hoje, para hoje de vigia. Jesus disse que ia vir sem demora. Ele disse a quem? Junto os pés, né? Senão ele vem do fica. Olha o meio. Um dia para Deus é 1000 anos. Usam, quer dizer, que a mente fica buscando todo o álibi, né, irmãos? Quantos versículos já pulou na sua mente quando você estudou aqui? Eu acho que sai o tom, né? Sai de uma muita coisa. Oh, glória. É uma enxurrada. A perseguição estava muito grande e forte, onde a adoração ao imperador era obrigatória. Quinto ponto, podemos encerrar? Vamos encerrar. Esse aqui não é da próxima semana. Próxima semana, parte 5. Não, é a quarta semana. É, tem 2 semanas. Sigam os irmãos. Quinta-feira? Próxima quinta, paramos aqui na parte 5. Qual o propósito do livro do Apocalipse? Porque tudo que acontece no mundo é Apocalipse, né? Essa cheira é Apocalipse. Guerra no Irã, guerra em Israel é o Apocalipse. Não, tudo que
mentira. Infelizmente. O senhor não acha não, pastor? É não, meu filho. É não, meu querido. Heresia. O senhor está com tanto véu, viu? Vai sair tudinho. Em nome de Jesus. Vai sair, vai sair. Eu achava que é. É não, meu Para querido. dizer, vamos tudo morrer. A gente está tudo preparado. Aqui vai ter que dar água, está dentro. A cada catástrofe no mundo é Jesus voltando. E ele E uma volta que nunca chega, irmão. Só a Isso misericórdia. aí, Ele já voltou, não voltou. Já voltou. Irmãos, a volta de Jesus, só uma palhinha para encerrar. Não era, Jesus não disse a ninguém que vinha de forma visível, não, irmãos. Vir nas nuvens é vir em juízo, em julgamento. E eles entendiam aquela linguagem. Lá em Isaías 19, Deus veio em nuvem, foi para julgar o Egito. Juízo, julgamento, irmãos. É claro que fica muito texto. Eu sei todos os textos que estão na sua mente, martelando. E Tessalonicenses, E o quê? que Jesus vem para arrebatar. Em 1 Coríntios, a tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo. Olha aí, pastor. E aí? Entendeu, irmãos? Pregar sobre as trombetas de Deus. As trombetas de Deus, trombeta é juízo, trombeta é julgamento de E as Deus. 3 virgens? As 10 virgens. Você percebe que é um processo. Eu sei que eu mereci. Sim, na tua ordem. Qual é a meu? Virgem tem onde, meu filho? Que fosse embora tudo. Eu mereci entendendo que Jesus estava voltando. Ah, não, meu filho. Ele já voltou. Comemos gato por lebre, infelizmente. Agora, Foi não, mano. crer ou não crer é uma escolha nossa. Eu disse até a minha esposa, pastor, porque ele já disse que estava no campo, você Sim. vai levar, vou deixar de dizer, eu vou levar, você que Porque Jesus disse: 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 morrendo, trabalhando, um deixado e outro levado. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dias. E agora? E agora? É porque não ensinam, irmão. Sim, já está ensinado. É que não pregam, irmão. Jesus falava da invasão romana, irmãos. Dentro de Israel, irmão. Dentro de Jerusalém, igreja. E quem tivesse lá, o soldado pegava e botava para torar, matava a espada. A mulher grávida ia correr para onde, irmãos? A mulher amamentando ia correr para onde? E ele disse assim, ó: orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno. Opa! Sábado estava todo mundo adorando o templo, era muito fácil invadir e matar todo mundo. No inverno tudo cheio, ia correr para onde? Lembre-se, o sistema religioso sempre deixa um rabinho virado assim, ó. E esse rabinho como é isso? É quando fica martelando na sua mente. Como é que pode isso? Como é que foi isso? Será que é assim mesmo na Bíblia? É quando você escuta uma pregação distorcida e algo dentro de você, que é o Espírito que está em você, começa logo a ficar inquieto. Será que é assim mesmo? Será que isso é assim? Mas de tanto repetir, você acaba se rendendo ao engano, porque não conhece. Você vai ficar. Uma coisa é eu pregar isso aqui. É difícil de aceitar. Outra coisa é vir um Marcos Feliciano, é vir um Silas Malafaia pregar a mesma coisa. Todo mundo acredita. Por quê? Porque a pessoa julga pela aparência. Se o pastor tivesse anel de teologia, se o pastor tivesse um carrão, uma mega igreja e pregasse isso aqui, muitos aceitavam, porque as pessoas julgam pela aparência. As pessoas não querem saber do conteúdo que tem dentro. Aí a mente fica dizendo assim: quem é o pastor Fernando para pregar isso? Onde ele aprendeu isso? Como foi isso? Isso veio de onde? Vamos orar com isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta. É só que, irmão, se Jesus não tiver voltado daqui para a próxima semana,
Esse é o Olha, irmão, só a misericórdia. Desse jeitinho, né? Só a graça de Deus, né? Ai, Jesus disse com muita clareza, lá no capítulo 1 de Apocalipse, a chave para entender Apocalipse está, sabe onde? Capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 22, versículos 6, 7, 10, 12 e 20. Ele disse: o tempo está próximo. Amém. Breve vem. Qual é a palavra breve no grego? Taxos. Ou taquei. Que significa rapidamente, apressadamente, ligeiramente. Isto significa vir em breve. Não tem nada a ver com o que nos ensinaram. Fomos enganados. Comemos gato por lebre, ó. Muitos. Vamos orar e agradecer. Lembre-se, o sistema é igual ao macaco. Deixa o rabinho assim balançando. É só você olhar para ele. Maravilhoso Mestre, querido Deus, te louvamos, te exaltamos, bendizemos ao teu nome, Senhor. Leva a todos em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado pela sua presença. Vamos abrir a próxima semana aí, irmão. Alguém aguenta mais essa? Alguém quer suportar esse estudo aí? Começamos com quantas pessoas? 12, não foi? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Não, a última semana o pastor vai levar a gente para saber que só tem daqui. Não, na última semana, irmãos, vamos fazer um churrasco. Não, Quer não? Ah,